Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Gente, vamos lá. Guia básico de preposições em inglês. Preparei esse materialzinho aqui pra gente, com algumas explicações, com os tipos de preposição. Mas vamos lá. Primeiramente, pessoal, o que é uma preposição? Preposição, gente, né, basicamente é uma partícula dentro da tua frase que vai demonstrar um relacionamento ali entre um pronome, entre um substantivo, em relação ao resto da frase. Então, a preposição ela serve para dar sentido à tua frase, né? Aí você fica nessa, como assim sentido? Sentido no quesito tempo, da informação de onde você está, né? Lugar, de movimento, de posse, enfim. Então, é um baita número aqui de preposições que a gente vai ver hoje, viu? Preposição é para isso, certo? As preposições em inglês, principalmente, elas são um pouquinho tricky, né? Essa é a palavra tricky, porque nós temos muitas preposições que se repetem na hora daqui da gente ver os usos dela, né? Então a gente vai ver as mesmas preposições aqui em preposição de tempo, de lugar, às vezes de maneira, certo? O que deixa muitos alunos de inglês confusos na hora de entender realmente qual preposição colocar aí para trazer o sentido certo para sua frase, certo? Ok, então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho isso, vamos ver alguns exemplos, vou explicar para vocês o uso dessas preposições e no final da aula eu vou deixar aí para vocês, na verdade já está disponível aí para vocês, muito provavelmente, um link de uma atividadezinha que vocês podem fazer para estar praticando, colocando em prática aqui essas preposições, certo? Ok, então vamos lá, pessoal. Os 8 tipos de preposições em inglês. Então vamos lá. Nós temos 8 tipos de preposição. Quais são elas? Em primeiro lugar, temos preposição de tempo, para falar da informação em relação a quando alguma coisa aconteceu, vai acontecer, está acontecendo, certo? Preposição de lugar, para te localizar no espaço, né? Preposição de movimento, isso aqui eu vou explicar melhor na hora dos exemplos aqui. Preposição quando você está indo fazer uma ação. Como você vai realizar essa ação, basicamente, né? Traz ideia de sentido, de distância, enfim. Preposição de maneira. A preposição de maneira, pessoal, como está falando, né? É a preposição que explica mais ou menos, dá a informação ali de como é que alguma coisa aconteceu, como, de qual maneira alguma coisa aconteceu, né? Alguém fez alguma coisa ou algo. Preposição de agente ou instrumento. Essas duas aqui se parecem bastante mesmo, para ter uma diferençazinha, né? Preposição de agente ou instrumento, aqui é como alguém fez alguma coisa utilizando ou conduzindo algo. Aqui é como alguma coisa aconteceu. Então você vê, esse cara aqui, ele meio que faz parte desse grupo aqui, certo? Eu dividi, né, deixei aqui diferente para poder explicar com mais detalhes daqui a pouco, certo? Mas não se preocupa com isso. Aqui embaixo ficou meio cortado, opa. Preposição de medida. As preposições de medida, né? Como o nome mesmo já fala, preposições de medida para você estar usando unidades métricas, certo? Aí nas suas frases. Preposição de fonte, falar de onde vem alguma coisa. E por último, preposição de posses, preposições de posse, pessoal, certo? Vocês com certeza já devem conhecer essa aqui, quem estuda inglês um pouquinho, of, né? Fala no quesito posse, o que é de alguém ou de algo. Joia. Pessoal, vamos lá, vamos iniciar. Em primeiro lugar, preposição de tempo. Nós temos aqui, eu coloquei... Pessoal, não coloquei todas porque tentei dar muito trabalho. Não coloquei todas. Porque até então isso aqui é um guia básico, né, de preposições em inglês. Coloquei só as principais, as mais utilizadas. As que vocês vão precisar aprender aí, vai se virar aí pro resto da sua vida se quiser. Certo? Um texto onde você pode achar uma coisa diferente, aqui e acolá, e ficar surpreso, mas isso acontece até com, por exemplo, quem já estuda inglês há muito tempo. Ok? Então, ó. Preposição de tempo, você tem aqui after, before, in, on e at. Muito bem. Pessoal, desses caras aqui, esses dois são muito tranquilos, certo? After quer dizer depois e before quer dizer antes, né?
tem muita gente que confunde. Deixa eu abrir as notas aqui. Tem muita gente que confunde esses caras aqui, viu? Porque nós temos antes e depois em português, né? Aí vem aqui com A, pensa que esse cara aqui é antes. Na verdade, pessoal, esse cara aqui é o depois. Certo? After, depois, before é antes. Muito bem. Então esses caras aqui é muito tranquilo de se trabalhar. Aqui os exemplos. Primeiro, I'm going home after lunch. Eu estou indo para casa, vou para casa depois do almoço. Ok? Então acabei de almoçar, já vou. Before. She met him before. Ela conheceu ele antes. Esses caras aqui é muito tranquilo de se trabalhar, não tem dúvidas, né? Você aprende a tradução dele, literal mesmo, e já consegue estar utilizando aí nas suas frases. Agora, esses daqui, in, on e at, são um pouquinho mais complicados. Vamos explicar eles aqui. In, on e at. Certo. Pessoal, vamos lá, pessoal. Como é que funciona? Esses caras aqui, como preposição de tempo, eles têm algumas regrinhas. Certo? O in, pessoal, o que que ele fala pra gente lá, a regrinha dele? Ele fala que a gente vai usar ele para se referir para anos, meses, estações, séculos. Então você vê, um tempo mais geral. Então eu vou falar de anos, vou falar de meses, vou falar de estações do ano. É esse cara aqui que eu vou utilizar, certo? Então, por exemplo, eu peguei aqui fiz esse exemplo aqui pra gente. Deu comigo. She was born in August. Ela nasceu em agosto. Ok? Então, para falar de meses, eu nasci em tal mês. Em January, em janeiro, por exemplo. Ou fevereiro, February. E assim por diante. Ok? Meses, estações, a mesma coisa. Então, no inverno. In the winter. Certo? Ok. Vamos continuar. O on, pessoal. O on, isso aqui tem que prestar atenção. O on, ele é para datas um pouquinho mais específicas. O in, ele é para datas, né, tempos mais gerais. Então, ano, quando no ano? Não se sabe. Foi no ano tal, foi no mês tal, foi na estação tal, e assim por diante. O on, ele vai ser mais específico. Então, quando você se referir a dias, datas, ou, por exemplo, a gente chama em inglês de holidays, né, que são os feriados, você vai utilizar on, certo? Vai utilizar on. Então, dias específicos, botar aqui, específico, feriados, holidays, você vai estar utilizando on, viu? Então, por exemplo, eu falei aqui, ó, she was born in August, ela nasceu em agosto. Fica in, porque estou falando só de agosto. She was born on August 13th. Você vê? Aqui eu tenho mais uma informação. 13th por quê? Em inglês, né? Quando você vai colocar dia do aniversário ali, é com a forma cardinal deles. Cardinal não, ordinal, né? Então, o dia 13 de agosto. Aqui, pessoal, já tem que ser on. Por quê? Por causa dessa informação, estou especificando. Ok, então vamos continuar. Próximo, at. Pessoal, o at, ele vai ser utilizado, vai ter algumas exceções aí para ele, mas ele vai ser utilizado principalmente para falar de time, de hora, quando alguma coisa aconteceu. E tem também para noite. Quando nós falamos da noite, nós utilizamos o at. Aqui, ó, quando falamos, por exemplo, da manhã, da tarde, nós utilizamos o in, certo? Então vamos lá. In the morning, na manhã, de manhã. In the afternoon, é o in também. Porém, à noite é o at. Então, at night, certo? At night. Foi. Vamos lá. We're leaving at 4 o'clock. Estamos saindo às 4 em ponto. Então você vê, sempre que você for falar de horário, tempo de relógio, às 2, às 3, às 4, é sempre o at. Isso no quesito de preposição de tempo. E também vai falar que é à noite.
ok? At night, à noite. Vamos continuar. Então, preposição de tempo são esses carinhas aí que vocês viram. Preposição de lugar. Vamos lá, leiam comigo. In, on, at, behind, in front of. Eu coloquei uma vírgula porque eu ia colocar mais, mas eu decidi colocar só isso aqui. Pessoal, preposição de lugar tem muita preposição de lugar, certo? Muita no quesito de que tem mais que isso aqui, tá? Coloquei aqui só para exemplificar, para a gente colocar as que eu mais vejo por aí, ok? Então vamos lá, gente. Novamente, você está vendo aqui, ó, in, on, at para falar de tempo, in, on, at para falar de lugar. Isso que acontece, pessoal. Isso que acontece. Essas mesmas preposições aqui vão ter funções diferentes, certo? Vão ter funções aqui para o tempo e funções aqui para espaço, lugar. Muito bem? Good. Vamos deixar isso aqui para o final. Vamos falar agora não. Behind, in front of. Pessoal, esses daqui são que nem esses caras aqui, ó. Behind quer dizer atrás. Então vamos lá. Esses daí que você aprende a tradução literal e dá certo, ótimo, né? Behind, atrás. In front of, na frente de alguma coisa. Então, na frente, vou colocar aqui de, na frente de alguma coisa, certo? Então, vamos lá. Vamos ler os exemplos aqui primeiro de behind e de front of. Vejam aqui comigo. The books are behind the sofa. The books are behind the sofa. Então, os livros estão atrás do sofá. Joia, behind está aqui atrás do sofá. The books are in front of the TV. Os livros estão in front of the, na frente da TV. Lembra, esses caras aqui não tem muito o que se falar. Vamos lá aqui para o que importa. In, on e at. Pessoal, quando falamos de in, on e at para lugar, né, preposição de lugar, nós temos o seguinte, a ideia básica deles é que in traz ideia de dentro, on traz ideia de na superfície de algo, né, então por cima, vou colocar aqui na superfície, joia, na superfície de alguma coisa, tá por cima, tá em cima de alguma forma, né? Meio difícil de explicar. Então não tá dentro, tá por cima, certo? O at, ele é para locais específicos. Vou botar aqui, específicos, ok? Específicos. Não vou colocar acentuação, não, vou deixar assim. Só pra gente entender isso aqui. Então, basicamente é isso. In, dentro, on, na superfície, at, locais específicos. Certo, professor? In, né? Beleza, dá para entender. O on também, at, locais específicos. Vamos ver aqui alguns exemplos. Pessoal, com in. Aqui, ó. The book is in the drawer. O livro está na gaveta. Na gaveta, como assim na gaveta? No sentido de estar dentro da gaveta. Ok? Eu vou dar mais exemplos, não se preocupa. The book is on the table. O livro está na mesa. Na mesa em que sentido? Está na superfície. Está em cima da mesa. Ok? Joia, vamos continuar. Pessoal, eu dou um exemplo para os meus alunos, lá dos lugares que eu trabalho, né? Seguinte, vamos pensar aqui que você é um consumer. Você é um cliente e você está em um supermarket. Então, como consumer, dentro de um supermarket, você vai falar o seguinte: I am in the supermarket. O que isso quer dizer? Eu estou no supermercado. Eu estou dentro do supermercado, certo? Essa é a ideia de in, então, I'm in the supermarket. Perfeito. Agora vamos dizer que você é um
Uma pessoa que conserta telhados. Vamos pensar aqui numa palavra. A roof top fixer. Essa palavra existe? Não sei. Não sei se existe, mas acabamos de inventar alguém que conserta telhado, um consertador de telhados. E você também está no supermarket, certo? Pessoal, esse exemplo aqui ele é bem bobo, né? Caso alguém já tenha mais costume de achar bem bobo, mas ele traz a ideia que eu quero mostrar para vocês. Então, você como cliente está no supermercado, você fala I'm in the supermarket. Você como alguém que conserta telhados, você está lá em cima trabalhando, I'm on the supermarket. O que isso quer dizer, professor? Eu estou no supermercado também, assim como esse. Como esse aqui. Mas qual é a diferença? Eu estou em cima do supermercado, estou na superfície dele. Ok? Joia. Vamos continuar. Pessoal, vamos lá com at agora. O at, pessoal, ele é para casos específicos, né? Casos que não tem como falar que você tá nem com in, né, no quesito de dentro, nem on no quesito de superfície. Você não está em cima e nem está dentro de nada. Como é que você utiliza isso aqui? Né? Por exemplo, eu quero falar que tem uma borboleta na janela. Né? Está na janela. Nem dentro dela e nem em cima dela. Tá ali voando no meio da janela. Né? Vou falar o seguinte, então. There is, né? There is a butterfly. Há uma borboleta. There's a butterfly at the window. Na janela. Window. Ok? Então, há uma borboleta na janela. Perfeito? Quero falar que tem alguém na porta. There's somebody at the door. Tem alguém na porta. Você vê os duets aqui? Não posso falar que there is somebody in the door. Tem alguém dentro da porta? Não faz sentido. There is somebody on the door. Tem alguém em cima da porta? Também, né? Estranho. Diabólico. Não pode. At. Tem alguém, né? Na porta. Ok, good. Tem outros casos também. Outros casos. Quando você vai falar que você tá na escola, né? Ali no seu ambiente de rotina, na escola, no que mais? No trabalho, work. Você tem que, por obrigatoriedade, utilizar o at também. Então, por exemplo, ela tá na escola. She is at school. She's at school. Mas, professor, eu não tô dentro da escola? Tá, você tá dentro da escola. Mas a regra fala que a gente tem que utilizar o at. Ok? She is at school. Professor, mas se eu falar she is in school, o pessoal não vai entender? Vai entender, cara. Vai ter. Claro que vai entender, né? Imagina aí, se pergunta pro gringo. Pô, onde é que você tá, gringo? Aí ele fala o seguinte. Estou em escola. Estou em escola. E aí, você não entende isso aqui, não? Claro que você entende. Entendeu? Mas vai estar errado. Joia? Só pra gente exemplificar. Questão do trabalho, mesma coisa. She is at work. Ela tá no trabalho. Acabou. Pronto. Ok? Tem outros exemplos, professor? Tem outros exemplos, sim. Tem outros exemplos. Né? Por exemplo, eu quero falar que alguém tá na esquina. Na esquina, no canto de alguma coisa. She is at. Tá bom isso aqui. Ok, pessoal, vamos lá, vamos continuar, sem problemas. Ok, então, preposição de lugar foi. Good, vamos lá. Preposição de movimento, pessoal, isso aqui eu vejo muita gente com dúvida nesses carinhas aqui, certo? Então vejamos, preposições de movimento. Primeira coisa, vamos ler, né? To, across, through, around. Ok, joia. No meu canal eu tenho um shorts aí sobre esse carinha bem aqui. Tem outros parecidos com ele. Vocês dão uma olhadinha depois, pessoal. Em relação ao through, tough, do. Joia? Mas enfim, voltando aqui pro que a gente está fazendo. Bebês, preposição de movimento. Está fazendo alguma coisa. Traz a ideia de você estar se locomovendo, né? Está se movendo. Essa é a ideia dele. Então você vê, primeiramente vamos ver aqui o to. To, pessoal.
quando você está saindo de um ponto e indo para outro, né, de forma reta, de forma básica, então eu vou daqui para cá, só vou, né? Não vou fazer nenhuma volta, vou direto para lá. Eu utilizo o to. Tanto que nós utilizamos muito o go to juntos. Você vê? Go, ir. Ir a tal lugar, ir para tal lugar é sempre go to. Né? Quando você vai de uma forma retilínea, vamos falar assim. E por que eu digo retilíneo? Porque daqui a pouco você vai ver que tem outras formas de falar que você vai de um ponto a outro, porém não de maneira retilínea. Como eu estou falando aqui, né? Porque aqui, pessoal, a ideia da preposição não é só deixar claro como você vai fazer alguma coisa, mas dá a informação, da maneira na qual você vai fazer. Então não é só falar eu vou a tal lugar, é como eu vou a tal lugar. Entendeu como é que funciona? Então vamos lá. Vamos ver os exemplos? Ok. Primeiramente, we are going to the church. Nós estamos indo à igreja, ou para a igreja. Ok, very good. Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês. Tem muita gente que confunde o to com o for. O que to quer dizer, professor? Na maioria dos casos quer dizer para, né? Para. E o que for quer dizer? Na maioria dos casos também quer dizer para. Então, como é que eu vou saber, professor? Como é que eu vou saber aqui qual que eu vou utilizar? Pessoal, a tua frase, né? A tua frase ela tem que carregar em um sentido. Então, se você está falando de movimento, você vai utilizar o to, certo? O for, vou dar um exemplo aqui para vocês. I will give this present to you. I will give this present to you. Próximo exemplo. I will give this present for you. I will give this present for you. Joia, pessoal, você vê. O to aqui traz ideia de movimento, né? Você está entregando a coisa para alguém, direto, retilíneo. Eu vou dar este presente para você, certo? Vou dar ele para você. Então, eu estou dando este presente a você. Acabou. I will give this present for you. Pessoal, o for aqui, ele traz uma ideia de para, né? Eu vou entregar esse presente para você, mas não para você. Não é para você o presente. É no sentido de por você. Entendeu? Então esse presente não vai para você. Eu vou realizar essa ação no seu lugar. O for tá aqui nesse sentido. Você tá vendo? Então o to traz ideia de retilíneo mesmo, de ideia direta. Então, esse verbo, essa ação vai acontecer a você ou ao sujeito que está ali no final. O for, ele não é assim que acontece com ele. Certo? Então vamos lá. Para, tem ideia de movimento. Movimento. Direto, né? Verbo, ação. Coloca aqui a ação principal. Então, a ação principal ao objeto. Como assim ação principal ao objeto? Uma vez que tiver o teu sujeitinho principal aqui, né? Eu, ele, ela, tanto faz. Teu sujeito principal. O verbo. O to. E depois o objeto, o sujeito-objeto. Essa ação que está aqui, esse verbo, vai ser sempre esse cara. Entendeu? Já se for o for, não. Nem sempre. Professor, e quando eu falo o seguinte? I sent a message for you. Tá errado, professor? Cara, tem gente que fala assim. Tem gente que fala assim. Até assistindo série, tudo mais, você vê gente falando dessa forma, né? Mas qual que é o correto mesmo? O correto é o to. Ok? I sent a message to you. Porque eu mandei a mensagem para você e não por você. Ok. Vamos lá, vamos voltar aqui. Across. The church is across the street. Então, a igreja está do outro lado da rua. Ok? Pessoal, esse across aqui, qual que é a ideia dele? A ideia dele, mesmo que aqui fale, né? Mesmo aqui tá falando de lugar de uma certa forma. Você percebe que tá falando de lugar? A igreja fica em tal lugar. Porém, a forma como é dada essa informação dá a quem está escutando
a ideia de que você tem que atravessar para chegar até o lugar, né? Tem que atravessar a rua para chegar até a igreja. Por isso a ideia de movimento. Não é só localização, é o movimento que você tem que fazer para chegar até a igreja, que é o quê? Across, atravessar the street. Perfeito? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. They went through the park. Ok, good. Eles foram pelo parque, gente. Lá no meu videozinho eu tenho alguns exemplos ali. Tenho mais exemplos, né, sobre esse carinha aqui. Opa, o que eu fiz? Mais exemplos aqui sobre esse carinha, né? True. Muito bem. True, pessoal. Ele traz ideia de por, pela ou pelo, né? Tanto faz, dependendo aí do teu objeto. Como assim, professor? Ideia de passar ou de ir, ter que ir por, pela alguma coisa. O que eu falo? Pensa aí, ponto A até o ponto B. Então, para você ir do ponto A ao ponto B, você tem que passar pelo ponto C, não é verdade? Tem que passar aqui pelo ponto C. Então, essa é a ideia. A ideia de true é essa. É tu ir de ponto A ao ponto C, true, ponto C. De ponto A a ponto B, true, ponto C. Tá me entendendo? Como assim, professor? Eu coloquei aqui. They went through the park. Eles foram pelo parque. Ok, eles foram pelo parque. Então eles atravessaram, passaram por dentro do parque para chegar a algum lugar, né? Não escrevi aqui qual lugar. Joia? Vamos continuar. Let's keep on. Guys, pessoal. She keeps walking around the garden. Muito bem. Around. Vamos lá, vamos traduzir isso aqui primeiramente, né? Ela continua andando ao redor, perambulando pelo quintal, no quintal, né? Galera, around traz ideia de rotação, né? Rotação. Como assim, professor? Círculo, rotação, movimento em círculo. Around traz ideia disso, né? Ao redor, rotação, tudo que tá aí nessa ideia de cilindro, movimento cilíndrico, de rotação, vai estar aí na ideia de around. Perfeito? Quando você vai fazer uma tradução, você tem que utilizar aí o teu conhecimento para fazer uma tradução de sentido, né? Traduzir literalmente não faz sentido muitas coisas em inglês. Perfeito? Então você tem que traduzir o sentido das frases. Então aqui, como é que eu poderia traduzir? Ela está rondando o jardim. Pode ser, rondando o jardim. Está dando voltas por ele. Tudo bem? Around, rotação, dar voltas. Tudo bem? Ao redor. Quero falar que todo mundo está ao meu redor. Everybody is around me. Todo mundo está ao meu redor. Está à minha volta. Entendeu qual é a ideia dele? Perfeito. Vamos continuar. Preposição de maneira. Então vamos lá. Primeiramente nós temos preposições aqui, né? Vamos ler. By, in, like, with. Muito bem. Preposição de maneira. Galera, que nem eu havia dito com vocês. Preposição de agente ou instrumento, que está aqui na 5, ela meio que faz parte de preposição de maneira, né? De uma certa forma. Não exatamente, mas de uma certa forma. Olha que bacana. Então vamos lá. Primeiramente, by and like with. Vamos ler os exemplos. The children went to school by bus. O uso do by. Você vê. O by, pessoal, ele quer dizer o quê? Traz ideia de... É para descrever como alguma coisa foi feita, né? Essa é a ideia da preposição de maneira. Então, o by foi... Quer dizer o quê? De... Por... Né? Pessoal, na hora de traduzir fica muito complicado. Porque cada um tem a sua forma de traduzir, tem a sua forma de falar. Então, aqui, ó. As crianças foram para a escola de ônibus. De ônibus, né? By traz ideia, para mostrar aí o que que levou, o que que realizou essa ação. A ação de levar as crianças. Entendeu? Foi o ônibus. By bus. Quando um artista escreve uma música, geralmente tem ali, ó.
Vamos dizer aqui, ó, Perfect. Perfect. Lá nos videozinhos, né? Perfect by Ed Sheeran. Então, a música Perfect. Aí, by Ed Sheeran, né? Pelo Ed Sheeran. Como assim? Foi feito pelo Ed Sheeran. Essa ação, a música, foi criada, foi desenvolvida, aconteceu devido Ed Sheeran. Ó, vamos ter o nome maiúsculo, viu? Perfeito? Então, ele traz essa ideia aí. Vamos continuar. She went to the mall in a taxi. Ela foi pro shopping em um táxi. Perfeito. Você vê. Ah, de novo o in aqui, né, professor? De novo, cara, de novo. É porque tá dentro do táxi, professor, que aparece o in? Também, meu amiguinho. Também, porque tá dentro do táxi. Também. Mas aqui você vê. Além dessa questão de estar dentro do táxi, ele também traz essa ideia de que a pessoa ela chegou a tal lugar porque ela estava em um táxi, né? She went to the mall in a taxi. Ela foi pro shopping em um táxi. Ela tá no táxi ainda? Não, mas ela foi em um táxi. Está me entendendo? Em um táxi. Tudo bem? Ele explica como que ela foi de qualquer forma. Vamos continuar. You sing like a professional. You sing like a professional. Você canta como um profissional. Muito bem? Pessoal, a gente já viu aí que o like, ele pode ser tanto o verbo gostar, né? Quanto ele também pode ser um comparativo. Comparativo, like é comparativo. Você vê? Para comparar coisas. Então, I like you, like, I like my sister. Deixa eu ajeitar aqui. Certo, essa trava-língua aqui, vamos ver. I like you, like, I like my sister. Isso aqui é engraçado, né, pessoal? Vamos ver aqui, ó, a função, como é que a língua pode ser divertida e meio, né, maliciosa de vez em quando. I like you, eu gosto de você. Like, como I like, eu gosto, my sister, da minha irmã. Ô, louco, meu. Então você vê, eu gosto de você como eu gosto da minha irmã. Esse like que tá aqui, ele tá comparando o jeito que eu gosto de você com o jeito que eu gosto da minha irmã. Você vê? Então aqui é a mesma coisa, né? Porém, novamente, ele explica como a pessoa, né? Você canta como um profissional. Esse like tá aqui explicando como é que a pessoa canta. Profissional. Certo? Vamos continuar. My mom reacted with anger. My mom reacted with anger. Minha mãe reagiu com raiva, né? O sentimento de raiva, anger. Então vamos lá, novamente. With, pessoal, quer dizer como, né? Como. Então, como não com, certo? Essa ideia de com, adição, né? With quer dizer adição. Aí a gente traduz com. Tô colocando com, não sei porquê. Adição, com. Então, eu estou com você. I am with you. Mesma coisa. Minha mãe reagiu com raiva. With. Tá explicando como ela reagiu. I'm going on foot. Coloquei mais um aqui que não tava. Coloquei aqui de serelepe. I'm going on foot. Eu estou indo a pé. Vixe, professor. On, a, in, em. Sim, tô te falando, ó. Não vai traduzir preposição porque não dá certo, meu amiguinho. Não dá certo. Traduzir preposição. Você aprende o uso delas aqui, né? Você vê. Eu fui a pé. O on aqui traz ideia de que você foi a pé, né? Ele também está explicando aí como você fez essa ação de ir a pé, on foot. Ok? Certinho? Então vamos lá, vamos continuar. Você vê, pessoal. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês um negócio. Eu vou falar um negocinho para vocês. Interessante. Você já deve ter percebido. Mas depois eu falo. Eu vou falar agora. Você vê, esses caras aqui, qual é a melhor forma de aprender preposição? A melhor forma de aprender preposição é consumindo. É vendo preposição, é lendo, é praticando. Você vê? Não existe uma regra para preposição, meu. Tem alguns usos que você pode utilizar, né, para facilitar a tua vida, mas no geral não tem. Entendeu? Não tem. Então esse vídeo aqui, para que ele vai te auxiliar? Ele vai te auxiliar a
você pega a ideia básica das preposições, como utilizar, de preposição de tempo tem regra, de lugar tem regra, né? De movimento tem um certo sentido e tudo mais. Mas no geral, todas as preposições, elas seguem um padrão, né? Lá eles falam de uma forma, você tem que aprender essa forma, independentemente do porquê. Ah, que o português, que o inglês é isso, é aquilo, tem que aprender, decora esse monte de coisa. Mas isso não é só em português, né? Em inglês. Você tem aqui, por exemplo, português. Ah, o gringo aprende português lá fora e vem pra cá. Aí ele chega aqui e descobre que a bota a gente calça, certo? A bota a gente calça e a calça a gente bota. E aí? A bota a gente calça e a calça a gente bota. Pois é, disso que eu tô falando, entendeu? Então não se preocupa muito com isso não. Já você aprende, pratica que vai dar certo. Vamos lá, vamos continuar, pessoal. 5. Preposição de agente ou instrumento. Preposição de agente ou instrumento. Então vamos lá. Assim como a gente viu lá com o preposição de maneira, como alguém faz alguma coisa, o de agente, pessoal, é como alguém utilizou alguma coisa para fazer algo, né? Então vamos lá. The video was made by John. O vídeo foi feito por John. Então, esse cara aqui fez, né? Fez o vídeo. Você vê, é muito parecido com o que a gente viu aqui. Eu dividi só para deixar realmente organizado, ok? Qual é a diferença, professor, então, desse by aqui para esse by aqui? Ó, as crianças foram para a escola de ônibus. Muito bem. A diferença é que aqui, pessoal, o by ele mostra como as crianças foram para a escola. Aqui mostra quem fez o quê. Entendeu? Agente é aquele que faz a ação. Essas frases, ambas as frases estão na voz passiva, né? Onde você tem o quê? O que é voz passiva? O vídeo foi feito por John. O vídeo, objeto, vem primeiro, depois o to be, depois aqui o verbo no particípio. O vídeo foi feito por John, então ele fez esse negócio. John cut the tree with a chainsaw. John cut the tree with a chainsaw. Ok, joia. With. João cortou a árvore com a serra elétrica. With mostra que com que ele fez o que, né? Com o que a chainsaw ele cortou a tree. Entendeu? Joia. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Então, o que está acontecendo? Não. Aqui, ó. É isso. Vamos lá. Preposição de medida. Pessoal, não tem muito o que falar. Vamos lá. By e of. Nós já vimos esses caras aqui. The pipe is sold by meter. Então, o cano é vendido por metro. By é aquela ideia lá do por, né? Por metro. Tem que aprender isso aqui. Então, sempre que você vai falar que alguma coisa é vendida por tantas unidades de medida, aí é o by, certo? Vamos lá, continuando. 2 pounds of potatoes, please. 2 pounds of potatoes, please. Então, 2 quilos de tomates, por favor. Nem precisava desse potatoes, né? Só potato já dava. Tomate não, batata, desculpa. 2 pounds of potato, please. 2 quilos de batata, por favor. Você vê? Poderia colocar o by aqui, professor? Não, aqui já não. 2 pounds by potato? Não, não poderia. 2 quilos de quê? De batata, né? E não por batata. Eu quero 2 quilos de alguma coisa. Eu quero tantos quilos disso. Eu quero tantos números disso aqui, certo? Então, unidade métrica, você vai utilizar o by. Agora já unidades de... unidade mesmo, né? De quantidade... Aí você vai utilizar o of. Perfeito? Tem outras formas de falar, professor? Tem, cara, tem 1001 formas de falar. Porém, as principais são essas daqui, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Galera, 7, estamos chegando no final. Preposição de fonte. Então você tem o seguinte, from e by. Muito bem? From traz ideia de originalidade, né? Vamos colocar aqui. Originalidade.
Como assim? De onde você vem, a tua origem ou a origem de alguma coisa. Então vamos lá, vamos ler os exemplos. This fish is not from a river. This fish is not from a river. Esse peixe não é de um rio. Ok, joia. Esse peixe não é de um rio. Você vê? From traz ideia de, do, da. Eu sou do Brasil. I'm from Brazil. Eu sou do Pará. I'm from Pará. Você vê? Good. Originalidade. Já advém de onde? By. Vamos lá, novamente. Fonte, pessoal. Ó o by. Tá aparecendo em tudo aqui o by, né? No que se tradução, ele pode se repetir. Entende? Muda só a função dele. This message was written by my mother. Essa mensagem foi escrita pela minha mãe. O by aqui está mostrando a origem, né? Qual a origem da mensagem? A origem vem da minha mãe. Ela que fez. Foi por ela escrita a mensagem. Certo? E o último, preposição de posse. Ok, preposição de posse. Vamos lá, pessoal. Nós temos o seguinte. Of, with, to. Joia. Vou explicar aqui de acordo com o que está aparecendo nos exemplos. Vamos lá. This belongs to me. Galera, belong quer dizer pertencer. Sempre que você vai falar que alguma coisa pertence a algum lugar, sempre você vai utilizar o belong to, né? Isso pertence a tal lugar. Muito bem? Então esses caras praticamente vêm juntos. Coloquei o to aqui porque ele acompanha esse cara aqui quase sempre. Sempre, né? Na verdade. Deve ter alguma exceção que eu não conheça. Se tiver, vocês me falam aí. Vamos lá, vamos continuar. I saw a boy with a black t-shirt. Eu vi um garoto com uma camisa preta. Joia. With aqui, né? Com. Joia. Ideia de posse também. Adição, né? Se por acaso eu colocasse I saw a boy with a girl. Eu vi um menino com uma garota. Seria posse? Não. Seria só adição. Certo? Mas aqui eu vi um garoto com a camisa preta. Então a camisa preta, né? Entendemos que ela seja dele. Continuando. She liked the color of my eyes. Ela gostou da cor dos meus olhos. Ok, bacana. Of, do, de, da, né? Ideia de posse. O of, por si próprio, tem ideia de posse. Beleza? Então, eu gosto da cor dos... Ela gostou da cor dos meus olhos. Para dar posse, gente, temos o of. Temos lá o apóstrofe S, né? Temos os... possessive adjectives, os adjetivos de posse. Temos uma porrada de formas aí de dar posse. Mas o of, geralmente, ele é utilizado para o quê, né? Você tem o apóstrofe S, que é para pessoas, né? Dá posse para pessoas. Adjetivo de posse, que é dar posse aí, posse para os pronomes pessoais. Pessoais, como assim? Meu, seu, sua, dele, dela, disso. E você tem o of para dar posse para qualquer coisa que não seja. Então, para o resto, né? Para coisas, como assim? Objetos, animais, tá bom? Aí geralmente eu dou esse exemplo aqui. Quero falar, por exemplo, os pés da Maria. Então vamos lá. Os pés da Maria, pessoal, a gente escreveria mais ou menos assim. Maria's feet. Maria's feet. Apóstrofe S dando posse aí, né? Os pés da Maria. Se fosse falar os pés da cadeira, cadeira não é um ser humano, né? Pelo amor de Deus, cara. Então vamos lá. The feet of the chair. Opa. Rapaz. The feet of the chair. Os pés da cadeira. Está vendo a diferença? Perfeito. Pessoal, muito obrigado por assistir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, viu? Bye, bye. See ya.